Fala, galerinha do Siquidamas. Que alegria estar entrando na casa de vocês, agora através dessa plataforma de ensino remoto, nossas interações online no Google Classroom. Mas para mim é motivo de grande alegria poder estar reencontrando vocês dessa forma, uma forma segura, como exige esses tempos de pandemia, e também aproveitar essa oportunidade imensa que é dar continuidade às nossas discussões na disciplina de projeto de vida. Nós já temos visto temas bastante interessantes e fundamentais na construção de um projeto de vida, e eu acredito que nesse período de pandemia vocês também têm podido refletir sobre como ter metas, ter sonhos, ter projetos, nos dá esperanças nesses momentos de crise que atravessamos, nesses momentos de tribulações que atravessamos, mas que temos fé que trabalhando em conjunto logo superaremos esse momento de dificuldade e poderemos estar juntos de forma física novamente. Então, para iniciar os nossos encontros, retomar os nossos encontros na disciplina de projeto de vida, nós vamos retomar de forma assim bem rápida algumas das temáticas que nós já vimos este ano, para aí sim darmos continuidade as discussões que o nosso módulo, né, o material de projeto de vida propõe, como também o próprio currículo da escola. E para isso eu conto com a ajuda de vocês, conto com as interações lá na plataforma Classroom e qualquer dúvida vocês também podem acionar lá o nosso canal, o nosso mural de dúvidas. Mas para isso, então, vamos à nossa aula. Bem, pessoal, e para dar continuidade à nossa aula, nós devemos nos lembrar que o tema central da disciplina do projeto de vida é principalmente um dos pontos fulcrais ou pontos principais que são base para a construção de um projeto de vida sólido, que é a questão do autoconhecimento e da inteligência emocional. Inclusive, esse é o tema do primeiro módulo da nossa disciplina, onde nós refletimos principalmente sobre esse conceito a partir do livro Teoria da Inteligência Emocional, onde, nesse livro, nós buscamos observar como a questão do autoconhecimento ela faz parte, vamos dizer assim, de uma maior capacidade de fazermos escolhas na nossa vida e fazermos essas escolhas baseadas em decisões, vamos dizer assim, assertivas. Então, nós vamos observar que nem sempre aquela ideia do QI ou do raciocínio lógico, ele garante que você se suceda bem nas diversas situações que a vida lhe colocar, mas que é necessário agir de forma inteligente com as emoções. E para isso, nós precisamos desenvolver aquilo que nós entendemos como as chamadas competências emocionais. E aí, nós vamos trabalhando na nossa disciplina, e desde o início do ano nós já vimos discutindo isso, essas competências emocionais a partir de diferentes perspectivas. E, inicialmente, eu trago essa frase de Hal Herold para vocês. Ele é um coach americano que escreveu um livro que ficou conhecido como O Milagre da Manhã. Esse livro ele se tornou um best-seller e o que é que ele discute basicamente nesse livro? Ele coloca como as primeiras horas do dia, quando você acorda, a partir do momento em que você adota uma rotina do tipo num determinado horário eu vou lavar o rosto, ou tomar banho, ou escovar os dentes, ou vou tomar meu café, trocar de roupa, preparar o material para o trabalho, para ir para a escola. Como você tem uma rotina bem definida nas primeiras horas da manhã, reduz o estresse, reduz o mau humor, reduz a ansiedade. Isso são hábitos que você pode desenvolver e que, consequentemente, também vão ajudar na forma de gerir as emoções de forma inteligente. E Hal Herold, ele tem uma frase bem interessante que eu trouxe para vocês nesse vídeo, que diz o seguinte: ame a vida que você tem enquanto cria a vida dos seus sonhos. Nós somos responsáveis pelo destino da nossa vida.
E aquele ditado que diz que nós colhemos o que plantamos, ele pode parecer um clichê, mas na realidade não é. Boa parte do destino que nossa vida toma, ou do rumo que nossa vida toma, está ligado justamente às escolhas que nós fazemos. E daí a ideia de construirmos um projeto de vida. Esse projeto de vida, pessoal, que está ligado, por sua vez, a nós termos uma vida com propósito. Mais um dos temas que nós trabalhamos no início desse ano na nossa disciplina. E aí nós somos chamados a refletir. Será que eu me sinto bem com a vida que eu levo? Será que eu consigo, vamos dizer assim, identificar um sentido para essa vida? Qual é o ikigai da minha vida? E aí nós vamos observando que viver uma vida com propósito é justamente você encontrar o seu ikigai. O ikigai, que nós aprendemos da sabedoria oriental, né, dos japoneses, que se caracteriza justamente por, basicamente no popular, seria você encontrar uma razão para levantar. E a história nos traz exemplo de pessoas que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais de crise em sua vida, eles foram mestres em encontrar um propósito que desse sentido à sua vida e que lhes motivasse a seguir adiante, mesmo nos momentos difíceis. Tem um livro bem interessante de um psicólogo, psicanalista, chamado Viktor Frankl, que se chama Em Busca de Sentido. Ele sobreviveu à experiência do campo de concentração e nesse livro ele narra como nos momentos em que sua vida esteve ameaçada, ele conseguia encontrar sentido para a sua vida. Talvez isso seja uma coisa que nós possamos pensar bastante, principalmente nesse momento de pandemia, onde há tantas incertezas sobre o futuro, sobre o que virá após essa crise passar ou quando ela irá passar. Nós devemos pensar qual o propósito da minha vida, qual o sentido das escolhas que eu tenho feito até hoje, será que eu tenho feito essas escolhas de maneira correta, quais são meus sonhos, o que eu preciso fazer para alcançar meus sonhos, o que é necessário, um passo a passo, o tempo que eu vou gastar e saber principalmente que o segredo para a vida feliz não é uma receita pronta. Se todo mundo que seguisse os 10 passos para ser um milionário ficasse milionário, nós teríamos um mundo de milionários. A coisa não é assim tão natural, tão simples. A vida ela não é uma receita pronta. Cada um vai construindo o propósito da sua vida, ou o sentido da sua vida, como diria Nietzsche. Nós somos responsáveis por construir esse sentido da nossa vida no dia a dia, no passo a passo, acertando, errando, caindo, levantando. Isso faz parte da vida. Então é importante pensar as bases que nós temos para construir o propósito da nossa vida. E aí eu recomendo que quem ainda não assistiu, eu já referenciei esse filme em alguns momentos dos nossos encontros, mas na Netflix tem um filme muito bom, um documentário, na realidade se chama Eu Sou Malala, sobre a vida da ativista, né, feminista, dos direitos femininos na educação, Malala. E nesse documentário da Netflix mostra um pouco de como, em um dos momentos mais difíceis da sua trajetória de militância, quando Malala estava com sua vida em risco, ela conseguiu encontrar um propósito para continuar acreditando num mundo melhor. E talvez a frase de Malala, quando ela diz que um professor, um lápis na mão, né, os alunos, o ambiente educacional podem mudar o mundo e nós devemos acreditar sim. A educação ela não muda o mundo, como diz Paulo Freire, mas ela muda pessoas. E as pessoas elas transformam o mundo. E eu acredito que é nisso que nós devemos acreditar. E aí, para construir um bom projeto de vida, nós devemos relembrar sempre que passa pelo nosso autoconhecimento. E o nosso autoconhecimento, ele é definidor da influência que nós deixamos que se realize sobre as nossas escolhas.
Quando nós pensamos, por exemplo, numa questão de escolha profissional, será que o que eu tenho em mente como carreira profissional para seguir daqui a alguns anos é o que eu quero, de fato, é o que vai me fazer feliz? Ou é o que os meus amigos estão me influenciando, ou o meu professor me influencia, ou de repente a minha família almeja para mim uma vida profissional que eu não me identifique? Então, me conhecer, saber quais são meus pontos fortes, saber quais são meus pontos fracos, saber do que eu gosto, do que eu não gosto, é um ponto muito importante, vamos dizer assim, para você compreender como fazer suas escolhas de maneira mais assertiva e tendo um bom retorno, o retorno esperado, aquilo que você deseja enquanto expectativa positiva para a sua vida. E talvez um dos primeiros passos para conseguirmos desenvolver o autoconhecimento, ele sendo uma das características da inteligência emocional, esse autoconhecimento ele é uma competência emocional que nós devemos desenvolver, é a questão de você perceber o que você tem em comum com as outras pessoas e o que você tem de singular, o que é que te torna diferente das outras pessoas. É compreendendo a singularidade e o que você tem de comum com os outros, que você vai encontrar aí as bases para a construção do seu projeto de vida. E aí as bases para a construção do seu projeto de vida vão estar ligadas à sua identidade social, ou seja, a forma como você se relaciona, vamos dizer assim, com as pessoas que estão ao seu redor, com os seus amigos. Você pensar também, por exemplo, a própria questão do que você almeja para a sua vida profissional, dos seus sonhos, os seus projetos, tudo isso são bases que você pode identificar como fundamentais na construção de um bom projeto de vida. E um dos últimos temas que nós trabalhamos nos nossos encontros antes de entrarmos no período da quarentena foi uma teoria, na realidade um conceito desenvolvido por uma neuropsicóloga americana chamada Carol Dweck, que se chama Mindset. Mindset, na realidade, é uma teoria, um conceito que busca entender como, de diversas formas, nós vamos configurando o nosso cérebro. Mind, né, que vem de cérebro, set, que vem de configuração. Então, na realidade, o mindset é o quê? É a ideia da configuração cerebral. Você, quando compra um smartphone, por exemplo, você vai utilizando esse smartphone, vai, vamos dizendo assim, compreendendo quais são os recursos desse smartphone, vai se apropriando de suas ferramentas para melhor utilizá-lo. O nosso cérebro também é dessa forma. É quase como que um computador que nós vamos programando. E segundo Carol Dweck, nós podemos programar o nosso cérebro a partir de 2 pontos. O que ela denomina de mindset fixo e o que ela denomina de mindset de crescimento. Mindset fixo é aquela pessoa que sempre vê a vida de forma negativa, que ela sempre dramatiza as situações, que ela sempre se sente incapaz, que ela sempre acha que nunca vai conseguir aprender aquilo é impossível, que ela é burra, que ela não vai conseguir aprender, que ela não valoriza os esforços pessoais que ela pratica. Já uma pessoa que tem um mindset de crescimento é aquela que sabe que passa por dificuldades, sabe que enfrenta obstáculos, mas que ela consegue ver a vida de forma diferente. Né? Uma pessoa que tirou 3 numa prova, ela pode ter 2 atitudes. Uma primeira atitude, do ponto de vista do mindset fixo, é achar que aquele 3 foi uma nota baixíssima, que por mais que ela estude, ela não vai conseguir aprender aquele conteúdo ou recuperar aquela nota. Já uma pessoa que enxerga esse 3 a partir de um mindset de crescimento, ela vai entender que esse 3 não define quem ela é enquanto pessoa,
que ela pode se dedicar, fazer um horário de estudos, tirar dúvida com o professor, procurar ajuda de colegas, assistir vídeos no YouTube ou ler um livro que ajude a compreender melhor aquele conteúdo para ir se superando. Essas duas atitudes, elas são determinantes para você perceber a maneira como você tem levado a sua vida ou a forma como você tem encarado as diferentes situações que a vida lhe coloca. Então, quando nós falamos sobre Ikigai, você encontrar um propósito para a sua vida, quando nós falamos sobre você pensar sobre a questão da inteligência emocional e desenvolver as competências emocionais, como a capacidade de se colocar no lugar do outro, como a capacidade de saber ouvir, como a capacidade de ser resiliente, ou seja, de saber dar a volta por cima diante das situações difíceis, como a capacidade de você saber configurar o seu cérebro diante das diversas situações da sua vida, seja elas no campo profissional, acadêmico, pessoal, de relação com sua família, você pode sempre tentar enxergar a vida de uma maneira positiva. Diante de uma experiência como essa que nós estamos vivendo de pandemia, se nós formos ficar unicamente absorvendo tudo aquilo que nós temos recebido de ruim, quantas notícias negativas nós temos recebido, se nós absorvermos somente isso, a tendência é que nós fiquemos ansiosos, que nossa saúde ela se deteriore, que nós tenhamos dificuldade de dormir, de nos alimentar. Mas, se nós passamos a tentar, sendo resilientes a essas notícias ruins que estamos sendo bombardeados, enxergar talvez oportunidades que essa pandemia abriu, como, por exemplo, a necessidade de enxergarmos a tecnologia de uma forma diferente no que diz respeito à experiência educacional. Eu não sei se vocês têm acompanhado mais fotos de diversos países do mundo, de paisagens que antes não eram vistas por causa da poluição e hoje são vistas. Quando nós conhecemos enxergar essas questões, nós passamos a perceber que nem tudo é ruim, que na vida existe um lado positivo e um lado negativo, e que nós precisamos ser resilientes nos momentos difíceis, ter esperança. E esperança, pessoal, não é esperar que as coisas caiam do céu no nosso colo, mas esperança ela vem de um verbo muito bonito utilizado na pedagogia que se chama esperançar. E o que é esse esperançar? É você trabalhar enquanto espera, ou você correr atrás daquilo que você quer, buscando fazer escolhas assertivas, o que tem tudo a ver quando nós falávamos lá no início da nossa aula sobre Nietzsche, da importância de nós construirmos um sentido na nossa vida. Bem, pessoal, esse foi um debate inicial, mais no objetivo de retomarmos algumas temáticas centrais que temos discutido até aqui. Dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso mural de dúvidas lá na plataforma Classroom. Espero que nós possamos interagir de forma fecunda, de forma bastante produtiva, de forma saudável nesse momento de ensino remoto, aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo e até a nossa próxima aula. Grande abraço!